Olá, futuro advogado, muito bem-vindo à família Segunda Fase Sem Medo. Aqui você encontrará dicas e orientações que vão te dar aquela força na preparação para a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Eu sou Yara, advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, e hoje, o tema de hoje é a nossa contestação trabalhista. Tá? Eu vou tentar de forma bem resumida e bem rapidinho passar para você a estrutura que você precisa ter em mente para poder fazer a prova, combinado? Para você entender de forma efetiva, é extremamente necessário que você pegue uma caneta e um caderno para escrever à mão, não digitar, tá bom? A peça, tá? A estrutura da peça. Opa, deu certo aqui. Assim você vai gravar, tá bom? A estrutura de forma mais fácil, né? Tá certo? Podemos começar? Pegou a caneta? Pegou o caderno? Vamos lá. Após você receber a prova, o primeiro passo é ler atentamente o enunciado para identificar qual a peça será necessária, né? Como que eu faço isso? Simples. Se o último momento processual for uma reclamação trabalhista feito pelo autor, normalmente um ex-empregado, estaremos diante de uma contestação, tá certo? Agora vamos pensar na estrutura da peça, tá? De contestação. Então, assim, eu não vou passar muito detalhe, é um vídeo realmente com a estrutura de forma rápida para que você grave a estrutura da peça, tá bom? O primeiro ponto que você vai colocar é o endereçamento. Que provavelmente no enunciado ele dará o nome da cidade onde foi ajuizada a reclamação trabalhista. Caso não haja essa informação, coloque apenas ao juízo da pontinho, 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 vara do trabalho de pontinho, 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 tá bom? Se houver, claro, acrescente o número da vara e o nome da cidade. Claro? Ficou claro? Então tá. Em seguida, você vai mencionar o número do processo, caso ele seja fornecido no enunciado, tá bom? Caso não haja menção do número do processo, você vai colocar apenas pontinho, pontinho, pontinho. Processo, número, pontinho, pontinho, pontinho. Não invente informação, querido, tá bom? Combinado? Tá bom. A qualificação das partes vem depois, onde você irá qualificar a ré em primeiro lugar, tendo em vista que você é advogado da ré, tá? Que é normalmente uma empresa, né? E depois você vai qualificar o autor, que normalmente é um ex-empregado, tá certo? Muito importante, indique que você está oferecendo uma contestação com fundamento no artigo 847, parágrafo único da CLT. Isso é pontuado, tá? Você precisa indicar, e para não zerar também sua prova, precisa indicar o número, o nome e a fundamentação. Agora nós vamos para preliminares, né? Logo após, se tiver, normalmente tem, em caso de contestação, tem preliminares de mérito, que são as defesas, né, processuais. Vamos lá. Você vai combater, nas preliminares você vai combater os equívocos processuais presentes na reclamação trabalhista antes de entrar no mérito, né? Por exemplo, se houver um pedido sem causa de pedir, né, alega a inépcia da petição inicial com base no 337, inciso 4 do CPC. Tá certo? Esse artigo você tem que gravar também. Gravar não, você tem que colocar marcar no seu material, tá certo? Caso haja, né, você vai pedir a extinção do processo sem resolução do mérito, citando o artigo 485 do CPC. Perfeito. Em seguida, você vai abordar as prejudiciais de mérito, se houver, como a prescrição ou a decadência. Verifique se o enunciado trouxe algumas causas de prescrição, né, bienal, quinquenal ou total, enfim. E faça a alegação de acordo com o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, ou o artigo 11 da CLT, tá? Você vai requerer a extinção do processo com ou sem a resolução do mérito, de acordo com as
com as circunstâncias que estiver no enunciado, tá bom? Agora, você vai passar, feito isso, você vai passar para o método, onde você vai contestar os pedidos do autor, tá? Todos eles. O enunciado, ele oferece as teses de forma clara, tá? Os pedidos do autor de forma clara. Então, é só seguir e contestar um por um, tá? Item por item. Caso exista uma reconvenção, que é uma ação do réu contra o autor, na mesma lide, você deve mencioná-la após o método. Lembre-se de cumprir os requisitos da reconvenção, tais como informar lá a conexão, com a ação principal, né? A legitimidade das partes, enfim. Aí você vai passar, terminado tudo isso, você vai passar para os requerimentos finais, onde você vai reiterar as preliminares, né? Com pedido de extinção do feito, a improcedência dos pedidos do autor e caso haja reconvenção, né? Solicite também a condenação do autor ao pagamento do reconvindo, né? Ao pagamento de indenização por danos. A produção, peça também a produção de todas as provas, não esquece, tá? Isso é pontuado. Os honorários advocatícios e, por fim, você vai fazer o fechamento da peça. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou passar para você, para ficar mais claro, passo a passo. Eu fiz uma introdução, um resumo de cada item que você precisa ter em mente, e agora nós vamos a um exemplo, tá? Não vou ter enunciado, mas cada item eu vou explicar um pouquinho. Combinado? Então, vamos lá. Como eu disse, o primeiro ponto que é pontuado, e que é um ponto que eu costumo dizer que é um ponto de grátis, né? É o endereçamento, gente. O endereçamento, ele é simples. Ele normalmente vem no enunciado qual é a cidade que o autor ajuizou a reclamação trabalhista, tá? Então, vai vir para você e aí você vai usar bem a vara, né, e a cidade, e aí você vai usar eles como base, vai transcrever para sua peça. Só que se não houver, como eu já disse, não coloca nada, tá? Então, Yara, como que vai ficar? Ó, exemplo, anota aí o exemplo para você gravar. Isso você precisa ter em mente, gente, tá? Endereçamento. Ao juízo da pontinho, 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 vara do trabalho de pontinho, pontinho, pontinho. Feito isso, gente, anotaram aí o modelinho? É simples, né? Fácil de gravar, tá? E aí você já garante os pontinhos. Combinado? Não esqueça. Endereçamento ao juízo da, se tiver a vara, que normalmente em contestação tem, tá? O juízo da, o número da vara do trabalho de e a cidade e estado, tá? Normalmente vem no enunciado. Se não vier, não coloca nada. Se vier, coloca. Combinado? Depois você vai para o número do processo, tá? Vai colocar assim, número do processo ou processo número, pontinho, 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 né? Se houver o processo, se o enunciado trouxer o número do processo para você, você também coloca, normalmente eles trazem o número do processo, então você vai colocar processo número tal, né? O que tá lá no enunciado. Se não tiver, coloca processo número, pontinho, pontinho, pontinho. Tá certo? Agora vamos passar para o preâmbulo. Eu vou te dar um exemplo para você aqui bem simples e que você precisa ter em mente, tá? Grava isso, escreve várias vezes esse preâmbulo para que na hora da prova você não perca muito tempo nele, tá certo? É simples, só que você ganha pontinhos aqui, tá? Vamos lá então? Tá com a caneta que eu pedi para você pegar, tá com o caderno, Podemos passar para o preâmbulo? Vamos lá? Primeira coisa que você tem que se atentar, tá? Você vai qualificar quem na contestação? Em primeiro. Óbvio que é o réu, né? Quem que é seu cliente? O que você vai qualificar? Você sempre qualifica seu cliente primeiro, gente. Tá certo? É o seu cliente que você vai qualificar. Não esqueça disso. Tá bom? Então, vamos lá. Nome da ré, importantíssimo. Então, você vai colocar assim. Nome da ré.
qualificação e endereço completo. Nome da ré, qualificação e endereço completo. Vem a presença de Vossa Excelência. Vem a presença de Vossa Excelência, vírgula, por intermédio do seu advogado, entre parênteses, procuração anexa, por intermédio do seu advogado, entre parênteses, procuração anexa. Com o escritório profissional no endereço completo. Com o escritório profissional no endereço completo. Onde recebe intimação e notificação. Onde recebe intimação e notificação, vírgula, com fundamento no artigo 847, parágrafo único da CLT, oferecer contestação. Então, vamos lá, gente, vou repetir essa parte que é muito importante. Com fundamento no artigo 847, parágrafo único da CLT, oferecer contestação à reclamação trabalhista que lhe move, e aí você vai colocar o nome do autor. Tá certo? Anotaram? Então, vamos lá. Oferecer contestação à reclamação trabalhista que lhe move nome do autor. Já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vírgula, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Pronto, você fez o preâmbulo. Então, vamos, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Dá uma olhada aí, pega aí para ver se tá tudo certo. Vamos repetir? Então, vai ficar desse jeito, tá? Vou ler rapidinho aqui. Nome da ré, vírgula, qualificação e endereço completo, vírgula, vem a presença de Vossa Excelência, vírgula, por intermédio do seu advogado, entre parênteses, inclusa a procuração também, você pode colocar, tá? Da forma que você achar melhor. Com o escritório profissional no endereço completo, vírgula, onde recebe intimação e notificação com fundamento no artigo 847, vírgula, parágrafo único, vírgula, da CLT, vírgula, oferecer, lembra desse verbo, tá, gente? Oferecer contestação à reclamação trabalhista. Oferecer contestação à reclamação trabalhista que lhe move nome do autor, tá? Oferecer contestação à reclamação trabalhista que lhe move nome do autor, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Deu para anotar, gente? Tá? Eu vou deixar, fica tranquilo que eu vou deixar para vocês a estrutura aqui na descrição, mas é importante você entender, tá? Você vai gravar, coloque esse áudio ou ouça ele direto, assim você grava. Combinado? Pegou até aqui? Enfim, você já... Alguns pontinhos, agora você vai para as preliminares, se tiver, né? Se tiver preliminar, você vai colocar, elas estão no artigo 337 do CPC, tá? Aí você vai descrever as preliminares. Yara, eu não sei como fazer. Vamos fazer assim? Você vai usar 3
como na inicial, né? Eu já ensinei aqui no canal a petição inicial, então é a mesma estrutura dos parágrafos, tá? Das teses. Como que você vai colocar? Preliminar. Vai iniciar, você vai verificar lá, né, o artigo 337, quais são, enfim. Aí você vai começar a ré, né, e escrever o fato. Primeiro parágrafo, fato. A ré, nananana. Segundo parágrafo, você vai fundamentar esse fato. Nos termos do artigo 337, o terceiro parágrafo. Diante do exposto, requer, com base no 485, você vai colocar requer a extinção sem resolução do mérito, enfim. Mas você vai colocar esses 3 parágrafos, tá? Esses 3 parágrafos. Yara, não sei qual que é. Não se preocupe agora, querido, com os artigos. Decorar artigo. Passou isso, você já tá aqui. Então, aqui o que você precisa é saber achá-los, né? Então, assim, vai estar marcadinho lá. Eu tenho certeza que vai estar marcadinho o 337, o 840, né? Vai estar marcadinho o artigo... Desculpa, a gente secou a garganta aqui. O artigo 337, tá? Então, assim, vai estar tudo marcadinho. É só você ir colocando a sua peça, tá certo? Então, lá, você fez 3 parágrafos de preliminares, né? Fato, fundamento, e aí você fez o pedido com base no 485 do CPC, tá certo? Terminou, você vai passar para prejudicial. Tem prejudicial, prescrição, decadência, você faz o mesmo caminho, tá? Parágrafo de fato, parágrafo de fundamentação e parágrafo de pedido, tá? A prescrição de decadência você vai fazer com base no artigo 7, 29 da Constituição Federal, como já disse acima, ou o artigo 11 da CLT, ou a súmula 308 do TST. Então, você vai verificar qual que você grava com mais facilidade, vai anotar no seu material, ou então você vai colocar tudo, né? para garantir, enfim. Aí vai da forma que você acha melhor. Tá bom? Então, aí você começa o primeiro parágrafo, a ré, parará, nos termos do artigo tarará, diante do exposto requer. 3 parágrafos curtinhos, você fez você deixou belíssima a sua prejudicial. Vamos para o mérito, tá? Aqui você vai pedir em procedência de todos os pedidos, tá? Todos os pedidos alegados pela parte autora. Por quê, Yara? Porque você vai alegar todos os pedidos, né? Vai pedir em procedência de todos os pedidos alegados pela parte autora sob pena de presunção de veracidade, simplesmente, tá certo? Então, como que eu faço, Yara, esses parágrafos? Segue a mesma linha, tá, querido? Mesma linha. O autor pleiteia assim. Yara, eu vou fazer um só. O ideal é você abrir um tópico para cada pedido, né? Fica mais fácil da correção, fica mais fácil para você conseguir colocar as suas ideias na petição, tá? No caderno. E é a forma mais simples. Você pode fazer um parágrafo só? Pode, mas eu acho que fica meio confuso, tá? Então, faça 3 parágrafos para cada tópico, que fica bem mais simples, até mais fácil para o examinador corrigir. Yara, eu não quero facilitar a vida do examinador. Vai facilitar a sua também, querido. Vai ter certeza, tá bom? Então, você vai fazer... o autor pleiteia, pega lá do enunciado os fatos, né, referente a esse tópico. O autor pleiteia, aí embaixo, fundamentação. Não assiste razão ao autor, aí você vai falar o porquê que não assiste razão, conforme estabelece o artigo tal. Simples, né? Aí o terceiro parágrafo vai colocar, diante do exposto, requerem procedência do pedido e coloca o pedido referente ao tópico que você abriu, tá? Se for hora extra, enfim,
o que você tá defendendo lá, tá? Naquele tópico. Depois, Yara, fiz os meus todos os pedidos. E essa forma, gente, de parágrafo, você vai repetir em cada pedido, tá? Pedido de hora extra, por exemplo. Vai contar lá, né? Que o autor requer, ele pleiteia hora extra, em virtude disso. Bom, bem rapidinho, resume lá. Aí você vai colocar, não existe razão ao autor, por causa disso, né? Porque você vai pegar o artigo e vai resumi-lo, reescrevê-lo conforme o pedido. E aí você vai colocar conforme estabelece o artigo tal, tá certo? Por fim, você vai pedir a improcedência. O último parágrafo, diante do exposto, requer a improcedência do pedido. Né? Aí da hora extra, no exemplo, tá bom? Ficou claro, gente? Tá? Se não tá claro, deixa um recado aqui, deixa um comentário aqui, que aí eu vou escrever pra vocês, eu vou deixar o modelo certinho, tá? Mas eu já vou deixar a estrutura na descrição, que vai ficar mais fácil pra você. Combinado? A estrutura que eu usei aqui no vídeo eu vou deixar pra vocês, tá? Depois do método, se tiver reconvenção, né? Você vai fazer um tópico de reconvenção no mesmo formato, tá, meu querido? No mesmo formato. Não precisa mudar o formato. Um parágrafo para os fatos, um parágrafo para a fundamentação e o outro para os pedidos. O autor coloca o motivo, né, da reconvenção, coloca lá certinho. Nos termos do artigo, normalmente vai ser 186 do Código Civil, 927 do Código Civil, 426 do parágrafo 1º CLT, enfim, você verifica lá, dá uma olhada certinho. E aí, por fim, diante do apresentado, diante do exposto, como fica melhor, como você acha melhor, requer a condenação do reconvindo, né, do autor ao pagamento, e aí você coloca lá o valor do pagamento que você quer que ele seja condenado, se tiver no enunciado, né? Se não tiver, você só coloca o cifrão em pontinho, tá? Normalmente é o pagamento de indenização, danos materiais, né? E aí, se tiver o valor, você coloca, se não, também deixa pontinho, tá bom? Requerimentos finais. Simples também, mas garante ponto e é super necessário, tá? Usa um exemplo bem simples, vou passar para você. Diante do exposto, requer 2 pontos. Se tiver a preliminar, você vai repeti-las aqui, tá? Requer o acolhimento das preliminares para, né? Aí você vai ver o que você quer, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Ponto. Primeiro requerimento feito. Segundo, né, se tiver prejudicial, você vai colocar aqui, enfim. A improcedência dos pedidos da autora, tem que ter, tá? Tem que ter isso, né? Requer a improcedência dos pedidos da autora, ponto. Ou do autor, enfim. A produção de provas por todos os meios em direitos admitidos, ponto. Feito o seu pedido de produção de provas. A condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência de 15% do valor da causa, nos termos do artigo 791-A da CLT. Gente, não vai esquecer, você não pode esquecer. Você é futuro advogado, querido. Você não pode esquecer de honorários, né? Duvido, Yara, esquecer disso. Tá certo, então, você agora é só fechar a sua prova e garantir os pontinhos de grátis também, que é nos termos, né, nesses termos, pede deferimento. Aí você vai colocar local e data, advogado e OAB, número, pontinho. Sempre isso, né? Local e data, advogado e OAB, pontinho. Não inventa, tá? Não coloca o teu nome, não coloca o nome de alguém que você conhece, não coloca o número da OAB de alguém que você conhece. Terminamos nossa contestação, gente. Simples ou não? Simples pra você, Yara, que tem um Google aí, tem modelo pra seguir.
Né, filho? Filho de Deus, verdade, concordo com vocês. E lá na hora é muito difícil. E assim encerramos nossa aula, querido. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. Qualquer dúvida, qualquer dica ou qualquer reclamação, deixe seu comentário assim que possível. Deixe seu comentário aqui, que assim que possível eu respondo você. Se você não gostou, deixa o dislike também. Eu preciso saber onde que eu tô errando, qual é o ponto que eu preciso melhorar. Assim nós evoluímos juntos. Tá certo? Qualquer coisa estou aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo.